Graças e paz, irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós queremos estender as boas-vindas aos nossos irmãos que aqui estão e queremos também rogar que a graça do Senhor e a porção dobrada do seu Espírito possa repousar em nossas vidas. Desejar que você está em casa, que você possa ser alcançado pela graça de Deus, que você possa ser visitado pelo Senhor, que tudo o que aqui vai ser lido, cantado e pregado possa falar fortemente ao seu coração. Nesse momento nós vamos iniciar o nosso culto orando ao Senhor, gratos por tudo quanto Deus Ele tem dispensado nas nossas vidas. Curvemos as nossas frontes e de maneira submissa oremos ao Senhor. Senhor, a única palavra que nós podemos nesse momento pronunciar em direção a Ti é gratidão. Gratos porque hoje é o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez, o dia que o Senhor reservou para o culto solene. Embora sejamos poucos aqui, em número de 5, nós temos plena certeza que os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, eles nutrem o mesmo sentimento, e em um só Espírito nós dizemos ao Senhor: muito obrigado. Muito obrigado pela vida, muito obrigado pela provisão diária, muito obrigado pela dádiva da salvação, muito obrigado pela dádiva de sermos achados pelo Senhor e trazidos pelo Teu Espírito para Te adorar. Muito obrigado pelo cuidado diário. Muito obrigado, Senhor, por todas as graças que o Senhor dispensa sobre as nossas vidas e que nós não temos a mínima condição de enumerá-las. Aquelas graças que nós não temos conhecimento, mas que o Senhor, como o Pai das luzes, dispensa sobre a nossa vida. As palavras de Tiago, quando ele diz que toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, elas possam entrar em nós e fazer guarida e despertar em nós gratidão. Gratidão por esse momento. Em meio a essa pandemia, em meio a esse problema, o Senhor tem nos mantido de pé, tem nos fortalecido, tem provido esse espaço e esse tempo para que nós possamos continuar Te louvando. Permanece conosco, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero convidar todos nesse momento para abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, livro do profeta messiânico, profeta evangélico, livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 12. Isaías, capítulo de número 12. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. A epígrafe da leitura diz assim: canto de louvor pela restauração de Israel. Isaías 12, do 1 ao 6, diz assim: orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos,
relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e rejubila o habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus que restaurou a sorte de Israel, Ele mesmo é aquele a quem nós vamos continuar adorando nesse momento. O reverendo Renildo Pedro irá entoar juntamente com o jovem Filipe o cântico de número 21, Deus de Abraão. Deus de Abraão, louvai do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu Amados irmãos, uma vez mais, eu quero convidá-los a acompanhar comigo a leitura da Bíblia, livro do profeta Daniel. Daniel, que esteve entre os exilados na Babilônia. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, nós vamos ler o verso 7. Diz assim a palavra do nosso Deus poderoso: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras.
por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Nós vamos orar nesse momento confessando os nossos pecados, mas certamente crentes de que eles já foram perdoados em Cristo Jesus. Senhor, Deus Santo, Deus Poderoso, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Dono, nessa hora nós prostrados rasgamos o nosso coração, abrimos o baú da nossa alma e queremos, Senhor, confessar. Temos errado algo, temos pecado contra Ti, temos cometido falhas, muitas vezes voluntárias mesmo, muitas vezes involuntárias, e Te pedimos perdão por isso. Nos envergonhamos, nos entristecemos, muitas vezes ficamos abatidos, porque o pecado de alguma forma ele se sobressaiu na nossa vida. Mas nós Te pedimos, Pai, ajuda-nos a travar o bom combate da fé, ensina-nos como fazer Tua vontade, que nós possamos buscar a santidade e a justiça, que são exatamente virtudes que o Senhor requer de todos aqueles que Te buscam com sinceridade. Fica conosco, nós Te pedimos perdão mais uma vez e declaramos, Senhor, que queremos fazer a Tua vontade, queremos Te agradar, queremos mais e mais parecer contigo, com Cristo, e isso só será possível com o auxílio do Espírito Santo. Confiantes no perdão dos nossos pecados pelos méritos de Cristo, é que nós Te oramos. Amém. Nesse momento, irmãos, nós vamos entoar o cântico de número 163. Queríamos entoar esse cântico e o nosso irmão Felipe irá nos ajudar nesse momento. As Tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristeza ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com Teu plano, é tudo bom se vem do Teu querer. As Tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz, por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao Seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As Tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Encontro em Seu poder constante apoio, forte é Seu braço, insone o Seu amor. Por fim, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém. Irmãos queridos, nesse momento nós vamos orar
Uma vez mais, esta feita nós vamos fazer uma oração de intercessão. Iremos orar pelos enfermos, pela igreja, pelos médicos, pelas nações, pelos missionários, pelos desempregados. Curve a sua cabeça, onde você está. Nesse momento, eleve o seu pensamento em direção ao trono da graça e rogue, clame, suplique ao Senhor por esses pedidos. São pessoas e instituições que carecem das nossas orações. Senhor, mais uma vez estamos nós aqui, Pai, diante do Teu trono, curvados, prostrados, também para Te louvar, também para buscar a Tua face, mas nessa hora, de modo muito especial, Pai, para elevar um clamor diante de Ti. Queremos orar pela igreja. O reverendo Renildo tem falado reiteradas vezes da imagem de uma igreja vazia. Isso dói no nosso coração. Isso dói na nossa alma. É doloroso ver os bancos vazios, sabendo que gostaríamos que os irmãos estivessem aqui, e sabendo que os irmãos também almejavam e almejam estar aqui na igreja. Esse é o lugar, Pai, que foi construído, erigido, consagrado, para que nós possamos nos reunir. E eu oro não apenas pela Igreja do Cabo, eu oro pela Igreja Cabense, a Igreja Pernambucana, a Igreja Brasileira, a Igreja Mundial, onde quer que haja uma Igreja do Senhor, onde quer que hajam crentes fervorosos, unidos, reunidos, voltados para o nome do Senhor Jesus. Nós queremos orar por essas igrejas, queremos declarar nossa solidariedade, queremos declarar que nós sofremos com essa igreja e Te pedimos, Pai, que o Senhor possa nos dar a graça de voltar a nos reunir, que o Senhor nos dê a graça de podermos, em ajuntamento solene, cultuar ao Senhor durante a semana e no dia do Senhor, no domingo da ressurreição. Queremos orar, ó Deus, por cada pessoa que está enferma, cada pessoa que contraiu essa doença terrível que é a Covid-19, H1N1 e tantas outras enfermidades que tem nesse momento, Pai, por conta da mudança climática, por conta de acidentes, por conta de problemas que são hereditários, doenças adquiridas. Nós oramos por cada médico, cada enfermeiro, cada biólogo, cada fisioterapeuta. Nós queremos orar, Senhor, por todos aqueles que estão envolvidos com a saúde desse país. Queremos rogar de maneira muito especial pelo ministro da Saúde, pelos secretários de saúde, que têm a missão de, juntamente com as autoridades constituídas, tomar todas as medidas cabíveis para minimizar esse problema. Orar por aqueles que estão trabalhando de dia e de noite na busca por uma vacina, na busca pela cura. Mas nós sabemos que a cura vem do Senhor, o Senhor que é o médico por excelência, o médico dos médicos, mas nós oramos por esses profissionais. Queremos orar pelas nações que têm sofrido, Itália, Espanha, a Alemanha, a Austrália, a África, os Estados Unidos, o Equador, o Brasil.
Queremos orar pelos enlutados, por aqueles que têm perdido seus entes queridos. Queremos orar por aqueles que estão à beira da morte, Senhor, espalhados pelas nações. Queremos orar por aqueles que têm a coragem de muitas vezes abrir mão de um respirador para que outra pessoa possa utilizá-lo. O nome disso é amor, é altruísmo. Nós oramos por essas pessoas. Oramos pelos missionários que com certeza têm sofrido. Queremos te pedir graça, misericórdia. Queremos te pedir que o Senhor os ampare, porque o Senhor é Pai. Nós intercedemos, Senhor, porque nós sabemos que Tu nos ouve. Nós intercedemos porque sabemos que o Senhor está atento à oração que se faz nesse lugar. Não porque somos bons, não porque nós merecemos, mas porque nós temos um sumo sacerdote, nós temos um intercessor que junto ao Teu trono clama de dia e de noite por nós. É pelos méritos de Cristo que nós oramos nesse momento. Amém. Quero mais uma vez convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler os versículos 42 e 47. Na sequência, o irmão Felipe irá aqui entoar alguns cânticos e nós, juntamente com ele. Atos 2, 42 e 47 diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 47: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos continuar louvando esse Deus que salva, esse Deus que transforma vidas. Nosso irmão Felipe tem a oportunidade para entoar alguns cânticos. Graças a Deus, nós estamos no nome de Jesus. Deixa
Irmãos, após termos lido a palavra e termos entoado cânticos espirituais, vamos agora ouvir a fiel exposição das Escrituras através do seu servo, o reverendo Renildo Pedro. Amados, convido você a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 34, versículo 35 e do 38 ao 39. Lucas, capítulo 8, do versos 26 ao verso 35, e depois do verso 38 ao verso 39. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse nesse Evangelho. Vou ler na versão NVI, mas os irmãos podem acompanhar em suas versões. Assim diz a palavra do Senhor. Navegaram para a região dos Gerazenos, ou região de Gadara, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Versículo 38 e 39. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus mandou embora dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por eles. Amém? Vamos orar, curve a sua cabeça. Bondoso Deus e Pai, nós estamos diante do texto do qual meditamos para esta noite e desejamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Não importa onde estejamos, se no sofá de nossa casa, se assentado na cama ou no chão ou numa esteira, o que desejamos nesse momento é que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações, que nenhum outro ruído, que nenhuma outra voz possa ser ouvido, a não ser a voz do Senhor a falar no nosso coração. Nós oramos assim no nome de Jesus, pedindo que o Espírito nos ilumine a expor, a compreender e a viver esta palavra. Assim nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, em sua segunda carta, o apóstolo Pedro, no capítulo 2, no verso 19,
na parte B desse versículo, ele nos diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Pedro vai, depois de narrar vários assuntos, alguns temas, ele chega a essa conclusão. Ele diz: olha, o homem é escravo daquilo que o domina. E esta é uma verdade irrefutável, é uma verdade da qual nós não podemos fugir, porque ela traduz perfeita e profundamente a realidade da humanidade. Eu não me refiro à escravidão enquanto a prática social onde um ser humano assume o controle, assume o direito de propriedade sobre o outro. Eu não me refiro ao tipo de escravidão em que um ser humano toma o domínio de outro ser humano. Eu me refiro sim à escravidão da alma, à escravidão da mente, à escravidão psicológica, à escravidão emocional. É a esse tipo de escravidão que eu me refiro. Nesse sentido, se olharmos para nós, seres humanos, veremos o quanto esta verdade se aplica à nossa realidade. Olhe para você, olhe para as pessoas que você conhece, olhe para essa sociedade e você vai perceber que sempre há algo escravizando. Até nós cristãos, muitas vezes, somos escravizados por alguma coisa. Vivemos em um mundo de escravos, escravos da pornografia, escravos das drogas, escravos da vaidade, escravos da ambição, escravos dos sentimentos, escravos da depressão, escravos do medo, escravos da maldade, escravos do diabo, escravos do pecado e, lamentavelmente, alguns escravos de Jesus Cristo ainda continuam acorrentados a diversas coisas dessa vida. Nós podemos perceber isso. Homens e mulheres, jovens e velhos, sem domínio de si mesmos, de almas escravizadas, de mentes escravizadas, de corações escravizados. O mundo é um mundo de escravos. No texto em que lemos, vemos de forma dramática a situação de um homem escravizado pelo diabo. Vemos a situação de um homem que não tinha liberdade, de um homem que não tinha paz, de um homem que não tinha sossego, de um homem que não era lhe permitido agir por si mesmo, ou agir segundo a sua vontade, ou agir segundo o seu arbítrio. O texto relata e retrata perfeitamente a subserviência de um indivíduo cuja vontade, cuja liberdade, cuja alma, cuja mente e o coração estão sob o domínio de demônios. No caso específico deste homem de Gadara, sua escravidão tinha uma fonte, e a fonte era o diabo. A fonte que escravizava aquele homem não era da mente, mas provinha do inferno. Não tinha paz, não tinha dignidade, não tinha verdadeira liberdade, não tinha esperança, não tinha absolutamente nada a não ser sua vida sob o domínio do diabo. Mas o dia da liberdade chegou, o dia da restauração chegou, o dia da transformação chegou, o dia em que aquele homem teria um encontro com o dono da vida foi determinado. Jesus Cristo, o verdadeiro libertador, intervém na vida daquele homem e muda completamente a sua história. O verdadeiro libertador, ao se deparar com aquela situação, ele transforma a vida daquele homem escravizado pelo demônio. E diante disso, queridos irmãos, eu quero nessa noite discorrer sobre 3 verdades práticas realizadas pelo verdadeiro libertador na vida daquele escravo.
Verdades estas que são aplicáveis à vida de qualquer indivíduo, independente do tipo de escravidão em que ele se encontra. Estas verdades que nós vamos discorrer nessa noite, elas podem ser aplicadas nas diversas formas de escravidão neste mundo. Talvez não, mas com certeza a sua escravidão, porque nós sabemos que existem muitos irmãos que são escravos de pecados íntimos, e essa, quem sabe, seja a noite da sua libertação. A primeira verdade que nós queremos tratar é que Jesus, o libertador, ele se importa com a vida humana. Esta é a primeira verdade. O texto vai nos ensinar isso. O verdadeiro libertador, ele se importa com a vida humana. O versículo 26, se você tiver com sua Bíblia aberta, leia novamente esse texto. Ele diz assim, falando de Jesus: navegaram para a região dos Gadarenos, ou para a região de Gadara, que ficava do outro lado, frente a Galileia. Pense comigo uma coisa: Jesus estava em Cafarnaum, em uma distância aproximada de 10 quilômetros da cidade de Gadara, uma terra de ímpios, uma terra dominada por Satanás. Era essa a situação de Gadara. Com certeza, lá em Cafarnaum e em outras cidades circunvizinhas de Gadara, ouvia-se relatos sobre um homem terrível que vivia em Gadara, que vivia nos sepulcros. Com certeza ouvia-se falar de um homem que tinha demônios, que ninguém sustentava, que ninguém conseguia prender, que vivia entre os mortos, que aterrorizava aquela cidade. Muito se ouvia falar disso. Um homem violento, que vivia em sepulcro, um homem que vivia nu, que vivia sujo, desfigurado, um homem faminto, um homem sedento, nos diz o verso 27. Ou seja, um verdadeiro zumbi, que andava aterrorizando a terra de Gadara, temido e rejeitado pela sociedade devido à sua fúria, rejeitado pelos seus familiares, pelos seus amigos, vivia à mercê do diabo. Um homem que muitas vezes fora acorrentado, no verso 29, mas tão poderoso era os demônios que estavam nele, que ele quebrava as correntes. Uma força descomunal. Neste homem havia uma legião de demônios. E uma legião é aproximadamente 6.000 pessoas, no caso 6.000 demônios, habitava o corpo daquele ser. 6.000 demônios. O versículo 30 diz que nele estava uma legião. O nome do demônio era legião, porque havia muitos demônios. Qual o valor desse homem? Qual o valor da vida desse homem para a sociedade? Qual o valor desse homem para a família? Qual o valor desse homem para os seus amigos? Nenhum. Ele não tinha nenhum valor. Ele era um aborto vivo, escravizados pelo demônio. Ele era um caso perdido para a sociedade, para os médicos. Era um caso perdido. Satanás havia lhe roubado tudo. Satanás havia lhe roubado a dignidade, havia lhe roubado o caráter. Ele não tinha mais família, ele não tinha mais amigos, ele não tinha vida, ele não tinha esperança, ele não tinha perspectiva, ele não tinha absolutamente nada a não ser sua vida sob os domínios do diabo. Nada ele valia. Mas os planos de Deus estão acima dos nossos planos, pois Deus não vê como o homem vê.
Deus não olha como o homem vê. Aquela vida era muito preciosa para Deus. Aquela vida tinha uma importância imensa para Deus. Aquela vida valia muito mais que 2.000 porcos. A prova do quanto aquela vida valia para Jesus é claramente percebida nas atitudes de Jesus em se dispor da Galileia para ir até Gadara. E eu quero só listar alguns dos desafios que Jesus encontrou ou enfrentou para chegar até aquele homem, dando prova de que aquela vida era importante. Primeiro, o cansaço de Jesus. Se você olhar os textos anteriores, você vai perceber que Jesus havia passado o dia evangelizando. A natureza humana de Jesus fazia o cansar. Ele estava cansado, ele estava sofrido em relação ao seu trabalho diário. E olhe que não tinha carro, era a pé. Ele saía com seus discípulos evangelizando. Tanto é que Jesus estava com sono e Jesus adormece. Se você perceber isso nos versos anteriores, você vai ver. Outro desafio de Jesus era a sua comodidade. Onde é que Jesus é encontrado dormindo? No porão de um barco, sem um travesseiro, provavelmente com sua cabeça sobre uma madeira ou sobre o próprio braço, completamente desconfortável para um homem que passara o dia caminhando, pregando e exercitando a sua fé. Outra dificuldade rompida por Jesus, que demonstra o seu interesse pela vida humana, os perigos repentinos. O texto anterior vai nos mostrar que Jesus, com seus discípulos, se deparam com a tempestade. O barco estava a pique, os discípulos ficaram atemorizados. E onde estava Jesus? Dormindo, cansado. Jesus então é acordado e repreende a fúria do mar, a fúria do vento e a paz. Um outro desafio enfrentado por Jesus, a incredulidade dos seus próprios discípulos. Quem é este? Por que dormes enquanto estamos quase a morrer, quase a perecer? Diante de tudo isso, Jesus, sem motivo aparente, sem que os discípulos soubessem, sem que ninguém soubesse, ele sai de Cafarnaum e diz: vamos a Gadara. A Gadara, Senhor? Vamos lá. E ele vai, porque na sua onisciência, o dia de libertação daquele homem estava marcado para aquele momento. A vida humana tem valor para Deus. Jesus se destituiu da sua glória, veio em forma humana, se humilhou, foi escarnecido, desacreditado, abandonado, caluniado, foi morto, sepultado e ressuscitou para libertar quem? Escravos. No nosso caso, escravos do pecado. No caso daquele homem, a escravidão do demônio. Jesus foi, nada o impediu, porque a vida humana tem valor para Deus, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Não importa onde o escravo esteja, não importa o tipo de escravidão em que se encontre, não importa as condições em que esteja, Jesus Cristo, o libertador, se importa com a vida humana. O Armando Filho, em uma de suas canções, ele diz: você tem valor. E você tem valor. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e não importa a escravidão em que você se encontre, o libertador tem poder para libertar. Acredite nisso. Portanto, essa é a primeira verdade. A segunda verdade que eu quero discorrer nessa noite é que Jesus, o libertador, ele liberta e restaura a dignidade humana. Jesus, o libertador, liberta e restaura a dignidade humana. Verso 35, se você puder acompanhar essa leitura na sua Bíblia, nos diz assim: e o povo foi ver o que havia acontecido,
quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, estava vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Irmãos, o encontro de Jesus com aquele homem lhe proporcionou uma mudança radical, profunda e irreversível. O encontro de Jesus com aquele moribundo transformou de maneira tão poderosa aquela vida, de forma que ele não poderia mais voltar àquele estágio, porque foi completamente transformado pelo poder de Jesus Cristo. O diabo não tinha mais poder sobre a vida daquele homem, porque Jesus Cristo o libertara da escravidão para a liberdade, da imundícia para a limpeza, da violência para a mansidão, da rejeição para o acolhimento, das trevas para a luz, da ira para a justificação, de inimigos de Deus para amigos de Deus, da morte para a vida. Foi isso que o libertador produziu na vida daquele homem, e é isso que esse libertador produz na vida de todo aquele que se encontra com ele. Ele transforma. É exatamente isso que Jesus faz na vida de todos aqueles que o recebem como Senhor de sua vida. Ele restaura, Ele transforma, Ele dá vida, e diz as Escrituras, Ele dá vida em abundância. Não importa quão vil seja a pessoa, não importa a sua condição social, não importa seu caráter, não importa se ela é mais perversa, se ela é a mais perversa ou a mais promíscua dentre os homens, não importa o tipo de escravidão em que se encontra, quando ela é libertada por Jesus, ela se torna verdadeiramente livre. O indivíduo pode estar sob o domínio do diabo, pode estar cativo pelos vícios, pode estar cativo das emoções, pode estar aprisionado por qualquer coisa. Jesus, o libertador, tem poder para libertar, e é por isso que em João capítulo 8, verso 36, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus tem poder para nos libertar de todos os nossos males. A dignidade, o caráter, a moral, a vida por inteira daquele homem foi restaurada quando Jesus o libertou. Nós estamos vivendo tempos difíceis, talvez escravizados pelo medo, talvez escravizados pela incerteza, talvez escravizados por alguma enfermidade, talvez percamos às vezes a confiança em Deus, mas eu quero dizer para você nessa noite que o libertador pode fazer cessar tudo isso da sua vida, se tão somente você confiar plenamente nele. Ele tem poder para lhe libertar, porque Ele valoriza a vida humana e porque Ele de fato restaura completa e totalmente a vida do homem. Em terceiro lugar, eu quero expor a terceira verdade. Jesus, o libertador, comissiona o libertado a proclamar libertação. Isso é muito interessante, isso está no verso 38 e no verso 39. Jesus não apenas saiu de Cafarnaum para ir a Gadara, demonstrando o seu amor por uma alma que estava perdida e demonstrando que aquela alma tinha valor. Jesus não apenas expulsou aquele demônio daquele homem, lhe restaurando a dignidade, mas também depois de ser transformado, essa terceira verdade me diz que Jesus o comissionou a ser um proclamador de libertação. Versos 38 e 39 nos diz assim: o homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe:
que o deixasse ir com ele. Ou seja, o ex-endemoniado, o agora nova criatura, dizia: Senhor, deixa eu ficar contigo e deixa eu caminhar contigo, deixa eu seguir para onde você vai. Mas Jesus o mandou embora dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e passou a anunciar a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Que coisa maravilhosa! Ao libertar aquele homem do poder do diabo e do pecado, Jesus dá uma missão a ele. Uma vez agora liberto, uma vez agora restaurado, uma vez que agora era uma nova criatura, ele deveria ser, à semelhança de Jesus Cristo, um proclamador das boas novas. Ele deveria ser agora um difusor daquilo que Deus fizera na sua vida. Ele deveria ser agora um exemplo vivo do poder de Deus na sua vida. Ele deveria testemunhar com sua própria vida que Jesus Cristo é o Salvador. E, interessante, ele deveria começar sua missão no seio da sua própria família. Porque se tem alguém que é incrédulo, primeiro, se tem alguém que nos conhece muito bem, é nossa mãe, nosso pai, nossos filhos. Então, se eu, diante dos meus familiares, eu demonstro a minha transformação, é um ponto positivo. É por isso que Jesus diz: olhe, vai e comece com os da sua família, para que ele veja o que eu fiz na sua vida, testemunho dessa transformação. E ele foi, testemunhou a família, e o texto vai nos dizer que ele saiu e anunciou por toda a cidade aquilo que o Senhor fizera na sua vida. Ele não foi um transformado que ficou oculto, ele não foi um transformado que ficou escondido, mas ele foi um transformado que, comissionado por Jesus para ir divulgar a graça de Deus na sua vida. Responsabilidade que todos nós temos, queridos irmãos. Queridos, não importa o que fazíamos, não importa o que éramos, não importa como estávamos quando fomos achados ou encontrados por Jesus, uma vez agora libertos, transformados, uma vez agora que estamos limpos, uma vez que agora somos novas criaturas, cabe-nos agora proclamar a Jesus e dizer o que Ele fez por nós. Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Um dos maiores perseguidores da igreja, um homem que atemorizava a igreja, um homem que tinha ódio de crente, um homem que estava envolvido com diversos pecados, quando é encontrado por Cristo, quando a sua vida é transformada, ele diz: olha, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o dínamos, é o poder de Deus. Eu quero esquecer das coisas que para trás fico, e eu quero prosseguir para o prêmio da soberana vocação. Não importa o que éramos, não importa se alguém era homossexual, se era traficante, se era matador, se era estuprador, não importa, uma vez que ele foi liberto por Jesus Cristo, ele é nova criatura, e a missão agora é: pregue o Evangelho, anuncie Jesus Cristo. Seja escarnecido, mas seja escarnecido para a glória do Deus vivo. Essa é a missão da igreja, sobretudo em tempos como este que nós estamos. Nós precisamos difundir a majestade do Senhor, nós precisamos divulgar a providência de Deus, que dia a dia tem nos assistido constantemente em nossos labores e nossos temores. Libertos, agora, assim como aquele homem, devemos, em obediência, em amor e gratidão a Jesus Cristo, sair a proclamar o Evangelho da cruz. Essa é a nossa missão. Diante destas poderosas verdades sobre Jesus, o verdadeiro libertador, cumpre-nos clamar a Ele, que vem ao encontro de muitos que, perdidos,
oprimidos e cativos perambulam neste mundo. Clamemos ao libertador Jesus, que vem ao encontro de muitos amados irmãos que não conseguem se libertar de seus pecados e seus vícios. Clamemos ao libertador Jesus, que venha nos libertar da depressão, do pânico, da incredulidade, do medo, que venha nos libertar das enfermidades as quais temos sido acometidos. Clamemos ao Senhor, porque Ele se importa com a vida humana. Uma vez livres, cumpre-nos obedecer ao nosso Senhor, cumpre-nos contar ao mundo as suas maravilhas, dizendo o quanto Deus, por meio de Jesus Cristo, tem feito por nós. Portanto, meus amados irmãos, gostaria que você pensasse nestas palavras, e o bom é que elas vão ficar gravadas. O bom é que você vai poder ouvi-la novamente. Ouça essa mensagem, orando ao Senhor, e ponha em prática estas verdades. Olhe para a cruz de Cristo. Melhor, olhe para Jesus Cristo, e diante de tudo que estamos vivendo, diga: Senhor, liberta-me de meus medos, liberta-me das minhas limitações, liberta-me, Senhor, porque se depender de mim, eu não serei libertado. Eu preciso que Tu intervenha na minha história. Eu preciso que o Senhor tome a iniciativa em vir ao meu encontro. Faça isso, orando ao Senhor. Aproveite esta noite antes de você dormir e busque a face do Senhor. Ore e peça a Ele para assim viver. E o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém? Quero convidar você a cantar conosco o hino 400, hino de despedida. Na verdade, esse hino é uma oração por proteção. Nada melhor do que encerrarmos o culto orando assim, orando o que nos diz este cântico. Grande Deus, em paz agora, despedimos-nos, Senhor. Grande Deus, em paz agora, despedimos-nos, Senhor. Certos de ir as bênçãos que provém do Teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, nós rendemos pela Tua redenção, e teremos jubilosos Tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Nós vamos encerrar orando. Convido o reverendo Jefferson, que fará a oração final e impetrará a bênção apostólica. Como é bom, irmãos, ouvirmos palavras de vida eterna que falam aos nossos corações. Curve a sua cabeça, curve a sua fronte e oremos ao Senhor. Senhor, mesmo aqui no templo, estando nós reunidos em número muito pequeno,
5 irmãos. Nós queremos orar e ao mesmo tempo temos a plena certeza que os irmãos em casa também estão orando ao Senhor, agradecidos por esse culto em que a Tua voz pôde ecoar aos nossos corações. Como se não bastasse, Tu usaste Teu servo para falar aos nossos corações poderosamente. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor se importa conosco. Como é bom saber que o Senhor vem ao nosso encontro. E o Senhor nos libertou e nos fez povo Teu, ovelhas Tuas, emissários da Tua palavra. Nós que somos indignos, nós que somos pecadores. Nós queremos nesse momento, Senhor, Te agradecer por esse culto e Te rogar que o Senhor nos permita sempre poder celebrar a Ti como rochedo da nossa salvação e possamos louvar o Teu nome, Tu que és aquele que é merecedor de toda a nossa reverência, de toda a nossa adoração. Oramos também pelas famílias, Te pedindo graça, misericórdia, amparo, consolo, Te pedindo que as famílias possam ser alcançadas pelo Espírito Santo. Nós Te pedimos, Pai, humildemente, abençoe as famílias, desde aquele bebê que acaba de nascer nesse momento, até o idoso, mais idoso, que todos possam ser alvos da Tua graça e do Teu cuidado paternal. Nós Te pedimos um retorno para casa tranquilo. Leva nosso irmão Felipe, seu pai, em paz e segurança, dá livramento, acampa os Teus santos anjos, que o Senhor possa levá-los em paz e nós também, Senhor, possamos retornar em paz para as nossas casas. Te pedimos um sono reparador, um sono que nos permita descansar. Ó meu Pai, ajuda-nos. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Recebei a bênção, meus irmãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que assim vos abençoe o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Eu quero aproveitar esse momento que temos terminado o culto. Quero pedir que você ore por esse trabalho que está sendo feito pela equipe de mídia, por mim, pelo reverendo Renildo. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo, o link desse vídeo. E quero pedir encarecidamente que você assine o canal da nossa igreja. Vai ajudar o canal, certamente vai ajudar outras pessoas. Nós vamos gravar outros vídeos. Quero pedir que você faça isso. Se inscreva no canal, assista, compartilhe. Mais uma vez, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Em nome do Senhor Jesus.